Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sentados à Mesa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a liderança no lar. E quando uma casa, um lar, não tem uma liderança, ele está correndo sério perigo. Patrícia, você pode nos citar algum exemplo bíblico de liderança no lar? Sim, eu gosto de um exemplo que é de Josué. Quando ele está diante do povo, já no lugar de Moisés, Moisés já tinha morrido, e o povo começa a se envolver com a adoração de falsos deuses, enfim, né, se embriagar com falsos deuses. E aí ele chega diante de todo o povo e ele diz assim: vocês decidam a quem vocês queiram servir. Se vocês vão servir o Deus dos vossos pais ou se vocês vão servir o Deus dos amorreus. Isso fala de uma determinação de Josué, né? Ele era determinado. Exatamente, ele chega e diz o quê? Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho fantástico, porque ele não pergunta para os filhos, ele não pergunta para a esposa: vocês querem servir a Deus? E talvez para alguns até soe assim: Josué era um déspota, então. Josué fazia o que ele queria, ele decidia tudo por todos e não se importava com o que os filhos pensassem ou a esposa. Não, eu entendo que Josué entendeu que ele era o cabeça daquela casa. Ele era o responsável. Ele, como cabeça, Deus o colocou dessa forma, ele era o sacerdote. Então ele tinha autoridade concedida por Deus para decidir, né, que a casa dele serviria ao Senhor. E era um homem decidido, né? Ele tinha uma determinação e entendia esse princípio, né, que Deus mesmo colocou sobre a vida dele. Né? E como a Patrícia falou, isso não se trata de ser alguém que né, como tem esse termo bastante usado ultimamente, é machista, né, não deu lugar para a mulher, porque nós vamos ter também lares onde a mulher vai precisar exercer essa função, ou esse lugar, né? Onde vai ter ali, de repente, um homem que não é espiritual, né? Que não entende esse princípio da autoridade, né? E aí a mulher vai precisar, ela como então uma filha de Deus, alguém que entende esse princípio da autoridade, ela vai ter que tomar ali essa iniciativa de ter essa autoridade para conduzir a casa. É isso, Patrícia? É isso. Então, ou seja, uma mulher, quando ela não tem... No caso de Josué, ele conhecia Deus, ele era um sacerdote, de fato, na sua casa, né? Um pastor da sua casa. Mas tem mulheres que não têm um marido convertido, não têm um marido que conhece a Deus. Ou às vezes até vai à igreja, mas não assume esse papel, né? Então precisa sim com que a mulher se levante, né? Deus concede autoridade a ela para estar abençoando, não é para governar a vida do marido, não é isso. Mas ela tem essa autoridade em Deus para abençoar a sua casa. Tanto que Paulo fala que a mulher santifica o marido, né? Justamente porque, se tratando de coisas espirituais, precisa ser alguém que entende do reino espiritual. Ou seja, então, não somente os homens têm essa incumbência, né? E pelo que estamos nos entendendo aqui, enquanto o homem, enquanto também espiritual e estando nos caminhos do Senhor, essa autoridade é dele. Com certeza. Né? Mas a partir do momento, essa missão, a partir do momento que esse homem não está junto, a mulher pode exercer essa autoridade, desde que ela também não venha a suplantar a autoridade do esposo enquanto homem, enquanto cabeça do lar. Sim, é isso. Mesmo. Então, Patrícia, diante do que nós estamos falando aqui, a incumbência, essa autoridade, ela é pertinente aos pais. Nós vamos para o culto, nós vamos para a igreja, nós vamos servir a Deus. Isso não tem que passar pela aprovação dos filhos. Nós estamos falando aqui sobre proteger a casa, né? Ser líder na casa. E quando a casa não tem uma liderança, ela fica em perigo.
Eu entendo que quando nós temos filhos pequenos, não estou falando de filhos adultos, né? Às vezes a pessoa vai para Jesus, conhece Jesus, os filhos já são jovens, enfim, já tem uma vida. Então é diferente, tem que pedir a Deus uma direção diferente. Mas quando a gente tem filhos pequenos, por exemplo, na minha casa, quando minha mãe conheceu Jesus, começou a frequentar a igreja e ter muita frequência na igreja, ela nunca perguntou se nós queríamos ir para o culto. Isso nunca foi uma opção na minha casa. E eu creio que, assim, como Josué era firme, minha mãe foi firme, né? Quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava pedindo uma aprovação dos filhos para isso. É uma decisão dele, até porque a responsabilidade está sobre os pais. Né? Nós temos filhos pequenos ainda, a gente tem uma moça, mas tem um menino de 11 anos. A responsabilidade, a Vitória nós já ensinamos, enfim, ela vai responder por ela mesma. Agora, quanto ao Benício, nós temos uma responsabilidade. Nós vamos ter que dar conta a Deus, né? Sobre a vida dele. Então, nós não temos que perguntar para o Benício se ele quer ir à igreja. Nós levamos à igreja, porque nós, como pais, precisamos saber o que é melhor para os nossos filhos. É isso que eu vejo em Josué. Ele sabia o que era melhor para a casa dele. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra-chave nessa parte aqui que nós estamos falando é responsabilidade, né? Não vai ser cobrado do seu filho, da sua filha, por que ele não continuou no caminho, vai ser cobrado de você. Né? E até por isso Josué começa dizendo, eu e minha casa servemos ao Senhor, porque ele entendia que essa responsabilidade estava sobre a vida dele. Sim. Né? E o que me chama... traz para ele, né? Às vezes a gente quer jogar a responsabilidade sobre o outro, né? Ele está dizendo, a obra do Senhor começa primeiro em mim. E ele fala de serviço, né? E, às vezes a gente está exigindo do filho que ele seja, né, crente direitinho, que ele se comporte, que ele leia a palavra, que ele ore a Deus, que ele busque, mas eu não faço. Quando ele diz eu e a minha casa, ele tá dizendo eu primeiro, eu preciso ser um modelo, exemplo. Não é? Então, isso é incrível. Guarde isso no seu coração. Começa a obra do Senhor na sua casa. Você que é pai, que é mãe, tem que começar em você. Em você. Não transfira responsabilidades. Né? Porque o que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você diz. Né? Então, seja modelo, seja exemplo de alguém que busca o Senhor. A liderança se conquista pelo exemplo. Né? Isso mesmo. A liderança se conquista pelo exemplo. Nós estamos falando de uma liderança no lar. Né? O pai ou a mãe, que seja no caso onde que não tem um esposo, né, que seja espiritual para entender esse princípio, ela precisa conduzir a casa pelo exemplo de uma esposa fiel. O esposo, ele conduz a casa pelo exemplo que ele mesmo dá. Né? E eu acho muito interessante porque Josué não fala assim, olha, nós vamos fazer parte de uma igreja, nós vamos lá ver o que vai acontecer. Ele disse, não, eu e minha casa serviremos. Servir fala do quê? De trabalho, né? Quem serve, quem está trabalhando. É exatamente isso. Ele não diz assim, eu e a minha família vamos fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Não, quando ele diz nós serviremos, ele está dizendo nós estaremos comprometidos com a obra do ministério. Então deseje isso para sua casa, né? Que você, os seus filhos, seu esposo, sua esposa, não sei quem está assistindo, né? Mas deseje isso. Coloque isso no seu coração, de que toda a sua família, né, sirva, ou seja, se envolva na obra do ministério, trabalhe para o Senhor. Porque ele começa dizendo eu, né? Então ele estava dizendo assim, essa transformação, essa mudança começa por mim. Né? A casa vai ser protegida, a casa vai ser abençoada quando o sacerdote, o líder espiritual da casa entender. Começa por mim a mudança, a transformação. Patrícia, então essa responsabilidade de conduzir a casa espiritualmente, a gente não pode transferir essa responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o ministério infantil, né?
essa função, essa incumbência cabe a nós, pais, sacerdotes do lar, aqueles que estão conduzindo a casa, né? Porque às vezes a gente vai, as pessoas vão para a igreja esperando assim, eu espero que tenha um ministério infantil muito bom lá na igreja, porque meu filho está precisando, né? Essa incumbência de mudar a história do seu filho precisa começar com você. É isso. Quando o Josué fala, né? Vamos continuar em Josué, que ele diz assim, eu e a minha casa. Ele está trazendo para ele a responsabilidade. É minha a casa. É a minha família. Então, e às vezes a gente faz isso. A gente quer que a professora do Ministério Infantil ensine bem, e deve de ensinar, é óbvio. As igrejas têm que investir no Ministério Infantil. Tem, claro, mais do que nunca. Não é? Porque as crianças são muito assediadas, né, lá fora. Então, a gente precisa investir sim. Só que a incumbência de falar de Jesus, ensinar sobre Jesus para os nossos filhos é nossa. É nossa. Né? Claro, o Ministério Infantil ajuda, ajuda. O pastor ajuda, ajuda. A igreja, então, como um todo, ajuda, sim. Mas a incumbência, o principal responsável por falar de Jesus, né, para os nossos filhos, somos nós, os pais. Também me lembro agora de um personagem bíblico que também foi muito importante nessa questão de liderança do lar, da sua casa, que foi Noé. Sim. Noé é incrível, porque eu gosto quando fala Noé lá em Hebreus 11, quando fala, né, dos heróis da fé ali, e diz assim, ó, que pela fé, eu não sei se eu vou lembrar bem exatamente o texto, mas assim, que pela fé não é quando avisado das coisas que ainda haveria de acontecer. Isso. Construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Gente, isso é incrível, porque me dá vontade de chorar já, de falar sobre isso, porque ele não quis salvar a humanidade. Às vezes a gente trabalha para salvar a humanidade, às vezes a gente quer pregar para o mundo, a gente quer pregar às nações, sabe? Não prega na casa. Então, não é, ele quis salvar a sua família. Ou seja, a salvação da sua família passa por você. Às vezes a gente pensa, não, isso aí é coisa de Deus, Deus tem que fazer. E o apóstolo Paulo até aconselha Timóteo, né? Se você não sabe governar a sua casa, você não pode governar a casa de Deus. Justamente. E hoje está muito invertido isso. Exato. Parece que os pregadores, os pastores, os próprios cristãos, parece que apagaram essa parte, sabe? Quer ir para a África, quer ir para não sei onde, quer ir para não sei aonde, fazer trabalhos evangelísticos. E não prega em casa, não ensina os filhos, sabe? E às vezes a gente pensa, não, mas isso aí é Deus quem vai fazer. A salvação dos meus filhos depende de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer aquilo que é impossível, aquilo que nem que você investisse todas as suas forças, você conseguiria fazer. E isso Deus faz. Mas a nossa parte, que é de ensinar, de pregar, de falar de Jesus, de fazê-los amar Jesus, essa parte é nós que temos que fazer. Foi o que Noé fez. Toda a família dentro da arca. Para quê? Para preservá-la, né? Para que a família fosse salva. E Noé vivia num mundo não diferente do nosso. Porque era um mundo sem Deus. Não é verdade? A gente fala, mas hoje é difícil educar os filhos, porque né, tem muita coisa. Eles estão sendo assediados o tempo todo pelas coisas do mundo. Mas Noé viveu num tempo terrível, terrível, terrível. Era um tempo muito difícil, né? As pessoas estavam perdidas, sem Deus, longe de Deus. O mundo estava vivendo um caos, realmente. E Noé, nesse tempo, soube e entendeu essa questão da responsabilidade que ele tinha sobre a sua casa. E isso me traz à memória, Patrícia, me chama a atenção que o nosso maior campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar, é a família, né? Não adianta nós queremos ganhar o mundo inteiro se a nossa casa está toda bagunçada, né? E é como eu citei anteriormente, né? O apóstolo Paulo, quando ali Timóteo estava ingressando, né, para o ministério. era só um menino. Era esse princípio.
Exatamente, ele chama Timóteo, né, e fala isso, olha, né, aquele que não sabe governar a sua casa, como que pode governar a casa de Deus? Como que pode servir o reino se a sua casa está né, toda errada? Exatamente. É, É isso mesmo. Então vamos cuidar da nossa casa. Eu não sei como que está a sua casa, né? Eu não sei como está, né, você com seu esposo, com seus filhos, se seus filhos estão ou não servindo a Deus. Mas aquilo que precisa ser consertado, vamos consertar, né? Vamos fazer como Noé. Ele discerniu o tempo. Noé discerniu o tempo. verdade. Não foi? Exato. Estava tudo ruim, né? Ali fora da casa deles estava tudo ruim, as pessoas estavam perdidas, longe de Deus, né? Envolta em todo tipo de pecado, não diferente de hoje. Mas ele discerniu o tempo e ele falou: eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou construir uma arca e eu vou salvar a minha família. Ouça a voz de Deus. É verdade. Ouça a voz de Deus, dê ouvidos para o Senhor. Então, não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, mas assim, o que nós podemos dizer, João, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, coloque a sua casa em ordem. Começa por você, eu. Né? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu testemunho? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu. Primeiro eu. Depois que você acertar, alinhar com Deus a sua vida, diz agora a minha casa. Então, obedeça os princípios da palavra, mude suas atitudes e tema ao Senhor. Se a sua casa não está bem, comece a mudar essa história a partir de hoje. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo.